Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E a palavra de fé no dia de hoje se encontra no livro 2 de Pedro, capítulo de número 3, e nós vamos ler a partir do verso de número 13. A palavra de Deus diz assim, Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados irmãos, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indultos inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e deixais a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido através dessa programação, através desse canal. Como eu falei no vídeo anterior, o intuito desse canal não é de forma alguma criar polêmica, trazer contenda para o meio cristão. Afinal de contas, nós sabemos que aonde há contendas, certamente Deus não está. Aonde há discussões tolas que não produzem frutos para o reino de Deus, isso também não é de Deus. E no dia de hoje, eu quero continuar falando acerca do assunto desse movimento chamado Desigrejados. No primeiro vídeo que eu fiz, que Deus me deu, eu recebi alguns comentários e eu os respondi. Como eu falei no segundo vídeo, os comentários respeitosos e como deve ser, como deve acontecer no meio cristão. Teve sim alguns comentários um tanto quanto rudes, mas isso aí é Deus quem trata. Meus queridos, e eu quero glorificar aqui a Deus exatamente por isso, porque no segundo conteúdo, no segundo vídeo, eu recebi comentários de pessoas dizendo que aceitavam aquela palavra. Então nós já entendemos que o fato dele não estar numa igreja é exatamente por não estar sendo bem instruídos. E o nome desse canal, Firmados na Palavra de Deus, exatamente sugere exatamente isso, que eu e você, que nós venhamos estar firmados na Palavra de Deus, obedecendo a sua palavra, como nos ensina o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lembro que certa feita o Senhor Jesus ele estava ali pregando e chegou até ele a notícia dizendo que a mãe dele e os irmãos dele queriam falar com ele. E o Senhor Jesus ele olha e diz assim: quem são meus irmãos e quem é a minha mãe? E ele olhando ele diz: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que obedecem a palavra do meu Pai. Ou seja, precisamos obedecer a palavra de Deus. E nessa madrugada o Senhor me deu
essa palavra, me deu esse conteúdo para estar passando para você, meu irmão, para você, minha irmã. De novo, até mesmo por uma questão de educação, eu jamais vou responder qualquer comentário de forma grosseira e mal educado, porque não é assim que ensina a palavra de Deus. E nós vemos, meus queridos, algumas pessoas usando dos seus títulos, eu vou já entrar nesse assunto, mas antes eu quero retornar aqui e falar das pessoas que o segundo conteúdo alcançou. E eu glorifico a Deus por isso. Nós temos visto pessoas machucadas, pessoas feridas, porque não têm dado ouvido à palavra de Deus àqueles que os ensinam. Pessoas machucadas, pessoas feridas. Pessoas que, ao invés de serem orientadas, são maltratadas por aqueles que deveriam cuidar. Meus queridos, mas eu e você, nós precisamos entender algo. Nós não estamos firmados em homens, nós não estamos firmados em seres humanos, mas nós estamos firmados na palavra de Deus. Então não é o fato de você ou eu sermos machucados, sermos feridos em uma determinada denominação, ou em determinada igreja, e por isso nos afastarmos do corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, e assim ficarmos dispersos no mundo, porque infelizmente aquele que não congrega, ele está disperso, essa é a realidade. Eu faço uma pergunta aqui, você que não congrega, você ceia onde? E a Santa Ceia do Senhor não está escrita na palavra de Deus simplesmente para fazer uma figuração, mas é para mim e para você, porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que não comer da sua carne, não beber do seu sangue, esse não tem parte com ele. E onde faz isso? Meus queridos, eu quero ainda falar com você que se afastou da sua comunidade, da sua igreja, por causa, vou chamar assim, por causa do dirigente. E você esquece que ali tem irmãos que sentem a sua falta. Tem irmãos, aquele irmão que sempre quando te via, perguntava como você estava, te dava aquele abraço, te recebia com um sorriso. Você acha que ele não está sentindo falta de você? Você acha que um membro, por menor que seja, se for tirado do corpo, o corpo não sente? Eu quero dizer que sente sim. Meus queridos, agora entrando nessa questão aí da sabedoria, que foi onde nós lemos, eu quero em primeiro lugar dizer a você que procure conhecer de fato a palavra de Deus. Se você puder, faça sim um curso de teologia. Se você puder, se aprofunde em conhecer mais e mais a palavra de Deus. Esse livro, ele é o nosso manual. Esse livro é ele quem nos conduz. Mas evidentemente que nós temos algumas literaturas escritas que nos ajudam também a compreender. Mas que fique bem claro que não é a teologia que leva você para o céu. Não. O único caminho que te leva ao céu é o Senhor e Salvador Jesus Cristo por intermédio do seu sangue. E por que eu estou falando isso? Porque eu recebi um comentário que a pessoa se intitulava como teólogo desigrejado. E ele mandou no comentário dizendo para mim o seguinte: sou teólogo pentecostal, quer conversar comigo sobre o assunto? E como eu falei, esse canal não é para criar contenda, não é para criar polêmica. Mas você veja, meus queridos, primeiro, que a pessoa usa de um título achando que vai intimidar alguém. E a resposta foi: estou à disposição, fique à vontade. Porque não basta querer usar de títulos, porque títulos não levam ninguém a lugar nenhum.
E o que acontece é exatamente isso. Pessoas estão se aprofundando, se aprofundando no estudo, se aprofundando no conhecimento. E chega um momento que ele acha que ele conhece mais do que todo mundo e se encontra na situação a qual se encontra. Porque acha que sabe demais. E o pior é que ainda usando o título como o ensinamento pentecostal. Quero dizer aqui que a teologia pentecostal é uma bênção. Assim como a teologia reformada é uma bênção. Mas eu quero dizer também que nem a teologia reformada, nem a teologia pentecostal leva ninguém para o céu. O que leva, de fato, eu e você para o céu é nós nos arrependermos dos nossos pecados, é nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, procurar obedecer a sua palavra e assim ganhar o reino dos céus. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro. Nós sabemos que o apóstolo Pedro ele era uma pessoa iletrada. Tanto é que aqui ele vai citar Paulo como um homem de muita sabedoria, como de fato Paulo era um homem de muita sabedoria. E ele vai dizer que os indultos e inconstantes torcem como fazem também com as outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, pessoas distorcem a palavra de Deus, distorcem o que de fato está escrito, e isso para a sua própria condenação, para a sua própria perdição. Mas eu quero me ater aqui ao verso de número 18, que diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que importa é isso aqui. O que importa é conhecermos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nós vamos conhecer através da sua palavra. Meus queridos, na teologia se ensina como interpretar a palavra de Deus. E isso não está incorreto. É correto o ensinamento como interpretar a palavra de Deus. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, na verdade, ela é a revelação do próprio Deus para a minha e para a sua vida. Então, quando se interpreta a palavra de Deus, o homem procura uma forma de se encaixar suas vontades dentro da palavra de Deus para viver conforme ele quer. Mas a palavra de Deus, ela é o contrário disso, ela é contrária a isso. Na verdade, a palavra de Deus, eu tenho que me adequar a ela, eu tenho que deixar os meus erros, as minhas vontades, o meu erro, o meu pecado, para me enquadrar, ou para se enquadrar a ela. Jesus, tem uma frase do senhor Lloyd Jones que diz assim, Jesus, ele nunca mudou o evangelho para alcançar pessoas, mais ou menos isso. Mas ele muda pessoas para que assim caiba no seu evangelho. É assim a palavra de Deus. A mudança tem que vir, tem que estar em mim, não na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela jamais vai ser mudada. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra, essa permanecerá. Ou seja, ela jamais será adaptada à minha vontade. E é por isso que nos dias de hoje nós temos visto aí, eu vou chamar de templo religioso, templos onde o principal ajuntamento, as principais pessoas que estão ali, são pessoas homoafetivas. E eu não estou dizendo que a igreja não deva receber essas pessoas.
Mas o problema é que esses templos, as pessoas estão ali dentro porque eles vivem na mesma prática, no mesmo erro que a Bíblia condena e dizendo que estão adorando, fazendo a vontade de Deus. Ou seja, as pessoas procuram uma forma de enquadrar o seu pecado na palavra de Deus para viver conforme quer. E a palavra de Deus, ela é mudança. A palavra de Deus é transformação para a vida do homem, para a vida da mulher. Não tem como o homem e a mulher vir para o evangelho e continuar da mesma forma. Porque se fosse para ele continuar da mesma forma, Jesus não teria morrido. Não se fazia necessário o sacrifício de Cristo na cruz se fosse dessa forma. Mas antes ele morreu, ele foi crucificado em prol dos meus e dos seus pecados. Então, se fôssemos para nós estarmos da mesma forma, seria vão o sacrifício de Cristo. Mas eu e você, nós precisamos, cada dia mais, entender, compreender que essa palavra, a Bíblia Sagrada, ela não tem que vir para massagear o nosso ego. Ao contrário, a palavra de Deus é para nos confrontar os nossos pecados. Por isso, eu gosto muito quando o apóstolo Pedro ele diz, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que importa. É isso que nós precisamos. É crescer no conhecimento e também crescer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque conhecer por conhecer não vale nada. Agora, quando nós conhecemos e temos a graça de Deus nas nossas vidas, aí sim, isso faz toda a diferença. Você quer ver uma coisa? Vai conversar de Bíblia com Leandro Carnal. Vai conversar de Bíblia com Pondé. São pessoas que conhecem, mas o que adianta ter o conhecimento? A mesma coisa são os teólogos que tão somente têm a teologia. E infelizmente, a teologia tem afastado muita gente da presença de Deus. De novo, eu quero reforçar, eu não sou avesso ao estudo, eu não sou avesso a conhecer, ao contrário, eu procuro estudar, eu procuro conhecer, mas jamais deixar de lado essa aqui, ó, a palavra de Deus. Porque é através dela que nós vamos chegar ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, no dia de hoje, eu quero aqui convidar a você, meu irmão, convidar você, minha irmã, você, meu querido, que ainda está sem uma igreja, e que está sem uma igreja exatamente por falta de conhecimento da pessoa que deveria instruir com perfeição. Porque exatamente a palavra de Deus vai dizer que o Senhor chamou uns para pastores, chamou outros para bispos e chamou também mestres para ensinar. E o papel de um pastor é ensinar. Ensinar corretamente. Como eu tenho um caso de um querido irmão que ele, pelo que eu entendi, ele foi considerado eu esqueci agora como ele colocou. Enfim, apóstata. Ele foi considerado um apóstata. E na verdade, simplesmente, ele está triste com o homem, porque ele disse que ama a palavra de Deus e ama a Deus. Como é que uma pessoa dessa, um líder pode chamar ele de apóstata? Ao contrário. Então eu quero
mais uma vez, convidar você, meu irmão, se achegue a Cristo. E quando eu digo se achegue a Cristo, procure uma igreja bíblica, para que você esteja congregando, fazendo parte do corpo de Cristo. Como tem pessoas que colocaram assim, eu não preciso de um templo, porque eu não preciso de uma igreja, porque eu sou a igreja. Isso está errado. Eu e você, nós não somos igreja. Nós somos templos do Espírito Santo. Porém, nós fazemos parte da igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E eu convido você, meu querido. Eu convido você, minha querida. No dia de hoje, volte para a casa do Pai. O Pai te espera. O Pai te espera com amor. O Pai te espera com carinho. O Pai te espera para te abraçar. O Pai está sentindo falta de você. Você lembra do filho pródigo? E talvez alguém vai dizer assim, não, mas ali não tem nada a ver com igreja. Depois nós vamos fazer se Deus assim permitir, nós vamos fazer um conteúdo falando a respeito dos modelos de igreja, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, se assim o Senhor quiser. Amém? Mais uma vez eu quero agradecer a você que ficou aqui e assistiu esse conteúdo até o final. Não esqueça de deixar o seu joinha. Nos ajude a pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E até o nosso próximo Palavra de Fé. Um abraço.